Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai abordar os conceitos de resistência, reatância e impedância. Esses conceitos eles estão presentes tanto em componentes elétricos quanto em circuitos elétricos. Bem pessoal, em nosso vídeo anterior nós abordamos os conceitos de corrente contínua e corrente alternada. A gente vai precisar desses conceitos tanto para esse vídeo quanto para os vídeos posteriores. Caso vocês não tenham assistido o vídeo anterior, ao final desse, assistam o vídeo com o tema tensão e corrente contínua e alternada. A partir de um fio conduzindo corrente contínua, vamos ter as formas de onda da tensão e da corrente contínua. Já no caso de um fio conduzindo corrente alternada, a gente vai ter as formas de onda da tensão e da corrente alternada. Quando conectamos um componente elétrico a esse fio, condutor de corrente, o mesmo possui influência direta no comportamento da corrente que flui através desse fio. Em um circuito com corrente contínua, o componente conectado ele impede o movimento dos elétrons, o que resulta em uma diminuição do fluxo de corrente. Chamamos isso de resistência elétrica, ou seja, resistência à passagem dos elétrons causada pelo componente elétrico. Esse fenômeno ele também ocorre em circuito de corrente alternada. A inserção de um componente elétrico em um circuito com tensão e corrente alternada dificulta o movimento dos elétrons, causando uma redução na corrente semelhante ao circuito de corrente contínua. A esse comportamento provocado pelo componente, damos o nome de resistência elétrica semelhante ao circuito de corrente contínua. Porém, agora estamos analisando a corrente alternada. É importante registrar que a resistência elétrica em circuito de corrente alternada provoca uma diminuição na corrente elétrica. Porém, ambos corrente e tensão vão se manter sincronizados ou em fase. Para circuitos de corrente alternada, essa não é a única mudança de comportamento provocada pelo componente elétrico. Alguns componentes reagem à mudança de tensão alternada, fazendo com que a corrente fique fora de sincronismo com a tensão, seja adiantando ou atrasando a corrente em relação à tensão. Nesse exemplo, a forma de onda da corrente alternada está atrasada em relação à forma de onda da tensão alternada. Nessa outra imagem, a forma de onda da corrente alternada está adiantada em relação à forma de onda da tensão alternada. Então, até agora, informamos 3 tipos de mudanças de corrente em um circuito: redução, atraso e avanço da corrente. E essas mudanças, elas dependem se o tipo de corrente que flui através do circuito é contínua ou alternada. A primeira mudança envolve simplesmente a redução da magnitude da corrente. Pode ser observado tanto em circuito de corrente contínua quanto alternada. A essa mudança na corrente, dizemos que ocorre devido à resistência do componente. Para circuitos de corrente alternada, as mudanças na tensão e corrente ocorrem simultaneamente, ou seja, estão em sincronismo. O segundo tipo de mudança ocorre depois de alguma alteração na tensão alternada. Esse fenômeno é exclusivo para circuitos de corrente alternada, pois em circuito de corrente contínua a tensão permanece constante. A essa mudança na corrente, dizemos que ocorre devido à reatância do componente. O terceiro tipo envolve a alteração no sentido de adiantar a corrente alternada em relação à tensão alternada. Essa característica também é exclusiva para circuitos de corrente alternada. Dizemos que essa mudança ocorre devido à reatância do componente. Como já foi dito, componentes de natureza resistiva atuam na redução da corrente elétrica, seja ela contínua ou alternada. Dizemos que o componente com essa característica possui resistência elétrica. Especificamente, componentes de natureza indutiva atuam no atraso da corrente elétrica alternada em relação à tensão elétrica alternada. Dizemos que o componente com essa característica possui reatância indutiva. Componentes de natureza capacitiva atuam no avanço da corrente elétrica alternada em relação à tensão elétrica alternada. Dizemos que o componente com essa característica possui reatância capacitiva. A resistência elétrica já é conhecido pelo seu símbolo R e sua unidade ohms. A reatância indutiva possui símbolo XL e unidade ohms. A fórmula para o cálculo da reatância indutiva é XL é igual a ômega L e a sua unidade é ohms, sendo que o ômega ele é a frequência angular de rotação. A reatância capacitiva possui o símbolo XC e unidade ohms.
ohms. A fórmula para o cálculo da reatância capacitiva é XC igual a 1 sobre ômega C. A análise de um circuito elétrico com a presença dos componentes resistor, reatância indutiva e capacitiva e alimentado por um sinal de tensão alternada pode ser feita de várias maneiras. Podemos utilizar identidade trigonométrica, números complexos ou então modelo de impedância, que também faz uso dos números complexos. Quando abordamos o termo impedância elétrica do circuito, temos que entender que a impedância é um modelo proposto para analisar circuitos elétricos lineares e de estado definido. Esse modelo faz o uso dos números complexos, o que facilita bastante a análise do circuito perante sinais alternados. No modelo de impedância, ocorre a substituição da resistência e das reatâncias por impedâncias. A fonte de sinal alternado por uma fonte de corrente contínua e a corrente alternada por uma corrente contínua. Todas essas alterações, elas visam facilitar a análise do circuito utilizando ferramentas já conhecidas dos circuitos de corrente contínua, como a lei de Ohm, teorema de Thevenin e Norton. A impedância total do circuito ela é calculada a partir da soma das impedâncias do resistor, indutor e capacitor. Como a impedância ela é um número complexo, a mesma possui parte real e outra parte chamada imaginária, conforme a gente consegue visualizar aqui no gráfico. A parte real diz respeito à resistência do circuito e a parte imaginária à reatância do circuito, que, como já vimos, pode ser indutiva ou capacitiva. A unidade da impedância é ohms. A partir do gráfico, conseguimos aplicar identidades trigonométricas para calcular o valor da impedância e seu ângulo. O valor encontrado estará na chamada forma polar de um número complexo. Outra maneira de apresentar um número complexo é na sua forma retangular. A gente vai abordar mais sobre isso em vídeos posteriores. Bem, pessoal, então nesse vídeo abordamos os conceitos de resistência, reatância e impedância. Nosso objetivo é que os conceitos base sejam bem explicados para que possamos ter nossa série de vídeos com esses temas primordiais dentro da área de eletricidade. Esses conceitos, eles vão servir como subsídios para os próximos vídeos. Então comentem as suas dúvidas ou temas que tenham interesse. Como já disse, o comentário ele ajuda bastante que o vídeo seja recomendado para o maior número de pessoas da nossa área. Caso tenham gostado do vídeo, dê seu suporte com seu like, que nos ajuda muito. São dedicados muitos dias de trabalho com a criação e a edição, então o seu like nos motiva bastante a continuar. Se por acaso se interessarem em continuar recebendo esse tipo de conteúdo, cogite se inscrever em nosso canal, será muito bem-vindo. E aqui eu vou me despedindo, obrigado por nos apoiar, agradeço pela atenção de vocês, pessoal. Tudo de bom aí, até a próxima.